gente tem o pistão convexo, ou pistão taxado, como muitos dizem, ou pistão cabeçudo, beleza? É um pistão onde ele tem um elevo de material no centro da cabeça dele aqui, igual esse da foto aqui, ó. Então o que acontece? Quando esse pistão ele tem esse elevo de material aqui, o que acontece? Na maioria das vezes, ele vai ultrapassar, se o meu pistão chega na face do cilindro, esse elevo de material aqui, ó, ele adentra aqui para a câmara de combustão, fazendo com que agora eu tenho menos volume aqui na câmara de combustão do cabeçote. Quando eu tenho menos volume aqui, eu aumento a taxa de compressão do motor, a taxa de compressão estática. Quando eu aumento a taxa de compressão, tem vários outros fatores que precisam ser analisados na questão da taxa de compressão, combustível, mas é só um exemplo. Quando eu tenho um pistão convexo, ou seja, um pistão taxado aqui, como popularmente dizendo, ele adentra a câmara de combustão, fazendo com que o volume da câmara de combustão aqui ele seja reduzido. Quando que é muito usado esse pistão aqui? Quando eu quero um motor mais taxado, talvez usando em metanol, nitrometano, quando eu tenho uma taxa mais alta, tá? Geralmente no metanol, quando eu tenho uma taxa muito mais elevada no metanol puro, com um pistão desse. Por quê? Na maioria das vezes, para me chegar numa taxa de compressão um pouco mais alta, eu vou ter que fazer vários trabalhos no motor. Então esse pistão ele já ajuda, porque ele adentra aqui dentro da câmara de combustão, fazendo com que o volume aqui da câmara de combustão se reduza e eu tenho uma taxa de compressão maior. Só que esse pistão tem que ficar muito atento também à questão das cavas aqui nele. Por quê? Porque se eu coloco um comando aqui esportivo, certo? Coloquei um comando esportivo e o pistão ele adentra aqui para dentro, as válvulas elas podem se tocar nesse elevo de material aqui, certo? Se elas tocarem nesse elevo de material, vai atropelar a válvula e automaticamente você vai quebrar o seu motor. Então você tem que analisar muito isso aqui. Fazer cavas se necessário. Se você não for fazer cavas ou analisar que está encostando, ou você já fez, em qualquer pistão, você já fez um certo número de cavas onde você não pode passar mais, o que você vai fazer? Você vai fazer o recuo de válvula. O que é o recuo de válvula, Otávio? É fazer isso aqui, ó. Estou com o cabeçote da 150 cortado. O que acontece? A válvula ela vai nessa posição. Essa válvula aqui é uma válvula que a gente fez para a ferramenta aqui, ó. A válvula ela fica nessa posição assentada aqui na sede. Quando eu faço o recuo é o que? O ângulo de assentamento de 45 graus ele fica numa posição. Quando eu faço o recuo das válvulas, o que eu faço? Eu afasto para trás, né, para dentro, né, o ângulo de 45. Eu abro mais o ângulo de 45 para dentro, automaticamente as válvulas vão fazer isso aqui. Se a válvula está nessa posição, quando eu faço o recuo de válvulas, as válvulas vão ficar mais para trás, certo? Quando ela fica mais para trás, na hora de acontecer que o meu comando levantar, abrir a válvula de admissão ou abrir a válvula de escape, elas vão tender a chegar menos aqui perto do pistão. É uma maneira de se fazer na preparação de motores quando eu não tenho espaço para fazer cavas no pistão. Já fiz muita cava e para mim não perder tanta durabilidade assim no pistão, eu vou lá e faço recuo de válvulas, beleza? Fazendo recuo de válvulas, eu evito com que o meu pistão, com que minhas válvulas, o meu pistão na realidade atropele as válvulas, beleza? Tem outros motivos também de se fazer o recuo de válvulas, que é quando eu tenho um comando com um overlap maior, que é esse momento aqui no cabeçote, onde as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. Então tem a parte do centro dele que tem que ter uma folga ali central, dependendo do comando que eu coloco. O que vai acontecer? O overlap é muito grande, então as válvulas nesse momento de overlap podem vir a se tocar. Por isso que eu faço esse afastamento também, esse recuo de válvulas. Por quê? Se eu tenho um overlap maior, as válvulas não vão se tocar quando elas estiverem nesse tempo de overlap. Beleza? Também é uma das possibilidades quando eu tenho um comando com overlap maior na questão de recuo de válvulas aqui. Então esse pistão convexo, ele é muito usado na questão de motores taxados. E esse pistão ele tem uma diferença também, que é o seguinte: como ele tem esse elevo de material aqui na cabeça do pistão, o que acontece? Ele
naturalmente ele vai ser mais resistente. Por quê? Se eu tenho mais material onde recebe a força da combustão, eu vou ter um pistão mais resistente. Só que o contra desse pistão é o seguinte, ele é um pistão mais pesado. Então, no balanceamento do conjunto rotativo, o que vai acontecer? Eu vou ter um desequilíbrio. Porque, às vezes, para mim usar esse pistão sem ter que fazer muito alívio nele, eu vou ter que colocar, talvez, para me fazer o acerto, colocar peso no virabrequim para fazer o acerto ali do balanceamento do conjunto rotativo no motor, beleza? Então tem o pós, que é um pistão mais resistente, e tem o contra, que é um pistão que é mais pesado, beleza?